Olá pessoal, este aqui é o Sem Treta, o seu programa de debate entre a esquerda e a direita no My News. Eu sou o Leonardo Sakamoto e esse é o Joel Fonseca. É isso aí, estamos aqui para debater temas polêmicos. Temos... Tem o tema de hoje, temas no iniciais? começo do cada programa a gente tenta debater os temas da semana, né? Pegar uns dois. Teve o PSDB, a eleição do... É verdade, da decisão do Aécio, né? Decisão do Aécio. Não, né? Decidiram que o Aécio não será expulso do PSDB e o João Dória escreveu um post, né, para as redes sociais dele, um comunicado ali, dizendo que ele era francamente contra essa decisão. Eu acho que tem duas coisas acontecendo aí, né? Você tem claramente uma briga pelo poder interna ao PSDB, em que você tem a linha mais do Dória, que no fundo é quem está dominando, né? Quem ganhou é quem tem a ascensão hoje em dia mesmo. Gostaria de tirar o Aécio, até para manter uma coerência na mensagem anticorrupção junto à população, e uma linha mais dos caciques mais antigos do partido, talvez aí com outra visão de que não seria o correto expulsar ele. Me parece que essa decisão de não expulsar, que no fundo é um golpe contra o Dória, né, mostrar para ele que não, você não manda aqui, mas me parece que é duas facções lutando pelo controle do navio. Uma delas decide, para prejudicar a rival, dar um tiro na embarcação e afundar tudo. É o que parece para mim. Concordo totalmente. Muita gente que votou do diretório do PSDB não morre de amores pelo Aécio, né? Só que a questão, literalmente, é estratégica, né? Uma das pessoas da diretoria falou, olha, hoje é com ele, amanhã pode ser comigo, se passar uma espécie de exclusão sumária, né, do partido, né? A pessoa sai sem ter sido julgada pela justiça. É claro que o partido tem a liberdade para isso, e é claro que creio que se fosse em outro momento, assim, até o Aécio teria sido retirado, mas não com essa briga interna entre os dois grupos, né? Por que o Aécio não se retirou, né? Digamos, se ele tivesse amor pelo retirado. Partido... Não, por que ele não... Ele deve ter amor pelo partido, ele tem amor por ele mesmo. Então, mas não existe isso? Isso não existe? Eu estou viajando aqui? Não... Então, né... Sim. Tem algumas pessoas que acho que tem essa questão. E depende também porque o PSDB não é mais o PSDB, né? Do PSDB do Montoro, do Covas, do Fernando Henrique. Assim, é um PSDB já diferente, né? Então... outro tema que eu também acho que queria tocar é a questão do caso do Rio de Janeiro, do sequestrador, que sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói, parou a cidade do Rio, parou o Brasil, né? Foi assistir. Ainda com aquele trauma do ônibus 174 de anos atrás, e aí o sequestrador acabou abatido por um sniper, né, por um atirador de elite, e ao meu ver, na minha opinião, né, é claro que ao máximo a polícia tem que tentar salvar a vida de todo mundo lá, garantir que não haja mortes, uma operação bem-sucedida é operação sem morte, mas é claro que nessa situação, que tudo indica, o policial seguiu os procedimentos. Né? Parece que ele agiu assim de forma exemplar, né? Porque ele esperou uma situação em que ele poderia atirar no sequestrador sem botar em risco nenhuma das vítimas do sequestro. Apareceu ali o tiro totalmente limpo, assim, sem dar margem a riscos. O sequestrador não tinha se rendido, ele continuava mantendo aquela situação. Estava com uma arma, que depois se revelou ser falsa, mas que no momento, para todos os efeitos, parecia ser verdadeira. Então me parece que a atuação do sniper e do comandante ali foi exemplar. Isso a gente acho que concorda. Tipo, isso aí a gente concorda que a polícia fez o que tinha que ser feito, né? O grande problema foi logo na sequência o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Wilson Witzel, desceu de helicóptero na ponte e saiu saltitando e pulando com os bracinhos ao alto, comemorando, celebrando, né? Depois falou que estava celebrando a vida, não estava celebrando a morte, tudo isso. Bobagem. Muitas pessoas apoiadoras do Witzel falaram, não dá para chamar isso de tragédia, isso não foi uma tragédia, isso foi maravilhoso. Eu falei, não foi maravilhoso. Olha, um ônibus foi sequestrado, parou uma cidade inteira, pessoas ficaram desesperadas achando que iam morrer, depois uma pessoa é morta, acaba com a vida de uma outra família, que tem a família, para cada morto, e a cada família, e aí o governador, ao invés de sair com uma posição, digamos, neutra, tranquila, né, colocando os pingos dos is e tudo, sai saltitando. Sabe o que alguém falou para mim na rede social, no Twitter? Gol de placa, a comemoração é maior. Ou seja, comemorando não é a segurança das vítimas do sequestro, né? Comemorando mesmo o abatimento, a morte do criminoso. É uma coisa... E com consequências sociais isso também, né? Qual que é o efeito disso na polícia depois? Considerando que ele tem aquela política, ele está defendendo a política de abate nas comunidades.
Lembrando que já teve gente morta no Rio de Janeiro, já foi alvo por estar portando um guarda-chuva e a galera achando que era uma arma, né? Então, bem, a gente espera que isso não tenha consequências mais graves, mas já foi uma tragédia, né? Tudo que aconteceu. Bem, e vamos ver o tema de hoje. O tema de hoje, então, é a MP, a medida provisória da liberdade econômica. Por que aspas, né? Sem aspas. Liberdade econômica, porque é aspas. Porque o tema, nossa discussão, nossa discordância vem um pouco daí, da aspas. O Joel é contra aspas, eu sou a favor da aspas. A aspas é libertadora nesse caso, porque ela diz que eu concordo com a parte de desburocratizar o Estado. Eu acho que a vida para o pequeno empresário no Brasil é uma tragédia mesmo, sabe? Para o microempresário é uma tragédia. Agora, o problema é que a medida no meio do caminho acabou sendo usada como um transporte de jabuti, de várias medidas trabalhistas, sem discussão, sem nada, quase que são aprovadas coisas muito duras, né? E acabou, no final das contas, o Senado e a Câmara acabaram retirando, limpando um pouco essa história, né? Então, mas é engraçado que no Brasil direitos trabalhistas sejam vistos como entraves a crescimento econômico. Bom, deixa eu dizer, primeiro ponto, para mim, essa MP 881 da liberdade econômica assim, é uma vitória. É uma vitória porque o pequeno empresário no Brasil enfrenta tantos obstáculos, tantos entraves para liberar um alvará, negócios que não trazem risco, sabe? Risco baixo. Então faz todo sentido. Esse cara pode começar a operar antes de ter todos os alvarás, que a gente sabe como demoram, agora vai ter pressões para que não demore tanto também, digitalização de documentos, você tem uma série de facilitações ali que me parece, assim, horários para o negócio ficar aberto também, tudo bem, se tiver problemas de barulho, se trouxer problemas ambientais, tudo daí a legislação continua valendo. Mas fora disso, para que tanta dificuldade? Coisas que prejudicam, inclusive, trabalhadores também, porque o negócio com mais dificuldade fecha mais, gera menos empregos, contrata menos. Nas mudanças trabalhistas, me pareceu, eu concordo com um ponto, não é o momento, uma MP dessas não é o momento de se promover uma reforma trabalhista. Mas eu não acho que ela fez isso também. Mas a ideia era uma segunda fase de reforma quase, né? Tipo, precisava ter sido discutido. Não, mas foram pontos menores. Por exemplo, uma empresa de poucos funcionários não precisa ter o ponto. Tá? E que eu nem sou um inimigo do ponto, conversei com pequenos empresários aí para saber como é que, na prática, como é que é a realidade do ponto, que me disseram, gente que tinha, em alguns casos, até menos de 10 funcionários, mas por exigência de sindicatos, também tinha que usar ponto já no sistema antigo. Mas o ponto é bom para os dois. É bom para o empregador também, porque aí se o empregado quiser enganar o empregador com relação à hora extra, ele pode provar. Exato. Em tese, o ponto até não é uma coisa tão ruim assim. Muitos empresários escolhem ter o ponto também, justamente para ter essa segurança. Embora a gente saiba que na prática não é incomum a Justiça Trabalhista ignorar a informação do ponto e dar uma vitória às vezes que não é incomum que empresários ignorem hora extra de trabalhadores quando o ponto não é registrado. Mas por isso mesmo você tem uma opção agora desse ponto, que é justamente quando tem hora extra. O funcionário anota lá o horário dele, então, justamente quando mas tem. Me conta o seguinte, esse foi um dos pontos que, o pessoal que não sabe, um dos pontos que mudou, que agora, resumidamente, não precisa necessariamente para algumas empresas pequenas, ser anotado o ponto. Quando é gerado hora extra, trabalho em feriado, trabalho em um dia anormal, aí se anota. O problema é esse, o problema é que você não acha que isso também é um convite para fraude? Uma vez que só é anotado aquilo que é o diferente. E aí o patrão chega e fala, estamos naquela pressão, tá crise econômica, tá difícil, situação tá brava. E aí começa, o trabalhador começa a ser meio que obrigado a tirar isso porque vai ser ruim para a empresa. Só que foi ruim para o trabalhador, que teve que trabalhar uma hora que ele não podia, estava com a família, essas coisas. Eu acho que toda vez que a gente desregulamenta um pouco o mercado de trabalho, aparecem mais problemas do que soluções, não? Olha, me parece que o ponto, primeiro, ele não dá toda essa segurança, que se dizia também, porque o próprio registro no ponto, muitas vezes, é ele próprio fraudado também, não tem toda essa... Dos dois lados também. A gente precisa sair dessa mentalidade de que o empresário é considerado um vilão desde o início, sabe? O ponto, a meu ver, se adequa muito bem, o sistema de ponto se adequa muito bem ao sistema de trabalho industrial mais antigo, em que o funcionário realmente é quase uma máquina ali, vai trabalhar as horas exatas dele e vai sair sem flexibilidade, porque a jornada é aquela mesma, é bastante exaustiva. Agora, a realidade de muitos pequenos negócios, especialmente em serviços, numa cidade como São Paulo, ou Recife, ou Rio de Janeiro,
são trabalhos que exigem por si mesmos uma flexibilidade um pouco diferente daquilo. Só que essa flexibilidade não necessariamente... E o ponto, muitas vezes, cria uma burocracia, uma dificuldade para a própria empresa, porque daí o funcionário muitas vezes esquece de marcar também, e tem que conversar todo dia, e às vezes começa a dar problema porque o horário marcado não corresponde. Olha, é mais fácil você deixar de marcar aquilo que você marca eventualmente, que é hora extra, do que se uma coisa vem todo dia, você tem que botar a tua digital lá diariamente, ou escrever num livrinho, ou botar o cartãozinho. O problema é que você tem na história, né, nos registros de ações trabalhistas, etc. e tal, a questão de hora extra é uma das que mais aparecem, porque eu não estou dizendo que o patrão é vilão, você tem esse problema do outro lado também, mas essa disputa por hora trabalhada é tão dura, tão comum, tão frequente, que a adoção de tecnologia nesse caso poderia ser muito mais útil do que o não registro. Sabe, é uma coisa que para não enganar nem patrão, nem trabalhador. Agora, uma coisa que ficou de fora, que não deveria ter, que ainda bem que ficou de fora no final das contas, foi a questão dos domingos. A legislação, ela permite que se a pessoa não folgar no domingo, ela pode folgar em outro dia, mas ela tem um recebimento a mais, alguma coisa assim. O que o pessoal estava querendo agora era que, primeiro, tentou-se a folga aos domingos ser apenas 1 em cada 7, depois 1 a cada 4, aí o Senado derrubou. Pode-se trabalhar o domingo? Quando se tem a categoria defendendo isso, né, quando tem um acordo, não vejo problema, né, quando tem compensação boa, porque teoricamente domingo é o dia em que o trabalhador e a família vão descansar, vão ficar juntos, vão aproveitar. O filho não tira folga na quarta-feira, sabe? A esposa não tira necessariamente folga tal dia, o marido não tira folga tal dia. É o dia que todo mundo está lá reunido, você acaba matando esse convívio social. Tem gente que trabalha à noite, os regimes de trabalho são muito diferentes. E essa folga, eu não vamos discutir tanto isso, porque acabou nem passando. Não, mas é importante porque tem a ver com Mas essa folga aos domingos, por exemplo, passou-se uma ideia errada, de que a pessoa ia apenas trabalhar o domingo, compensar o domingo em outro dia e ficava por isso mesmo. Não é verdade, né? A pessoa, ao trabalhar o domingo, ou tinha que ganhar o dobro por estar trabalhando ali, mas aí você... e além do dia do feriado semanal dela, se ela não fosse trabalhar o dobro, ela teria um outro dia para compensar o domingo. Não, mas Então não é só que ela ia trocar um por um, ela trabalha no domingo e ganha o domingo em outro dia, mais um dia compensatório. Não. Esse era o texto da lei. Eu acho que o texto da lei era o seguinte, se a pessoa trabalhasse ao domingo e não compensasse outro dia, aí você ia ganhar em dobro. Agora, não é isso que os autores estavam... Só que aí, se você trabalhasse, não trabalhasse ao domingo, e aí você compensasse um outro dia, você perdia o direito do adicional de bônus. Não, esse outro dia, o descanso semanal, ele estava dado de partida. Isso ia acontecer de qualquer jeito. Não ia ser o domingo, ia ser outro dia. Não, sim. Agora, além de ter esse descanso semanal no outro dia, ela podia escolher ou ganhar o dobro no domingo ou ter um dia extra de descanso depois. Então ela não ia perder nada. Não é isso. Mas é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Porque hoje, se você opta pelo domingo, você consegue o descanso, depois você consegue, inclusive, um adicional também. A questão é que, ou você o que a lei está falando é, as empresas podem substituir, na maior parte do mês, o domingo por outro dia. Não, por 2 dias. Não, por um. Certeza. Não, de forma alguma. É 2 dias, porque eu trabalho no domingo ali justamente para preservar esse caso que o domingo é o excepcional. Então, ou você paga o dobro ou você dá um dia extra além do semanal. Mas enfim, não passou, também acho que não é o foco, porque não passou mesmo. Agora, de qualquer maneira, olha como a questão da jornada é uma questão complicada. A questão da jornada, inclusive, é uma das questões que levou a reforma trabalhista lá a ter muitas polêmicas, né? Um tema que era da reforma trabalhista, lá atrás, acabou caindo naquela época, caiu agora de novo na Câmara, foi a questão do trabalhador rural poder ficar até praticamente 2 semanas sem folga quando a safra exigir, né? O problema é que, tudo bem, a safra tem que exigir, porque a cana está no pé, vai cair o teor de açúcar, um monte de coisa. O problema é que 2 semanas, uma atividade extremamente extensiva, exaustiva, como a atividade rural, é complicada. Caiu, mas olha o que o legislador, olha o que o Congresso Nacional, os lobbies do Congresso Nacional tentam passar. Eu sou a favor de, sempre que possível, os acordos coletivos. Ótimo, resolve as coisas, vamos acertar. O problema é tentar roubar a hora de trabalho. Eu também acho que o acordo coletivo deveria sempre vir antes de uma legislação universal, que não se adequa a todos os casos. Acho quando que beneficia o trabalhador, da categoria. Não, a categoria, os representantes da categoria estão pensando e estão fazendo esse equilíbrio das demandas econômicas e do benefício da categoria. Agora, acho que tem outro ponto também. A gente muitas vezes se deixa enganar, porque a gente confunde um texto de uma lei que visa um certo estado ideal com a realidade, né? Qual que é a realidade do Brasil? Quase 50% das pessoas está
que trabalham, está fora do mercado formal, assim, sabe? Então, não adianta, a solução para a qualidade do trabalho ou para a segurança do trabalho não vem só de você botar leis cada vez mais supostamente protetivas, porque elas vão proteger cada vez menos gente também. As pessoas vão ter que produzir, a atividade econômica vai acontecer. Ou então você mata a atividade econômica mesmo, daí gera um desemprego enorme. São as opções. Você não cria assim por canetada uma situação radicalmente diferente do trabalho do que vai vigorar nas condições econômicas do país. Eu acho que qual o papel da lei trabalhista? É coibir os piores abusos, dar mais autonomia justamente para grupos, para trabalhadores de mais vulneráveis, que o coletivo tenha um direito maior de negociação e, sinceramente, para grande parte dos trabalhadores de classe média desse país, muitas vezes trabalham dentro da lei, mas já ignoram muitas dessas restrições. Olha, eu acho porque que aquilo está defasado. O modo do trabalho atual não se Então, encaixa direito nessa ideia do ponto certinho, que era o trabalho fabril do século XIX e XX. Algumas considerações. Assim. Primeiro, o que gera emprego não é redução de proteção ao trabalhador, mas o que gera emprego é crescimento da economia. A economia, quando cresce, você tem geração de emprego, né? Então, o que acontece? Quando você tem um ciclo positivo, seja ele global, ou seja ele induzido, né? Seja ele fomentado por várias razões, a gente pode até discutir o papel e até onde o Estado consegue induzir e fomentar nisso, você tem... O Brasil chegou a 3 pontos, alguma coisa, na 4%, Dilma, tava um êxtase, 4% assim de negócio, com a mesma, o mesmo marco legal trabalhista que hoje. Ou seja, isso, é claro, que para algumas atividades pode piorar ou pode ajudar, mas você pode crescer e ter aquilo naquela condição. O Brasil hoje está numa crise desgraçada. Só para terminar o argumento. Está numa crise desgraçada, está com um puta peso, está com um problemão econômico, um governo, inclusive, que não age para fomentar, para girar a economia, principalmente fomentar emprego em determinadas áreas e atividades. Então, é claro que não vai ter geração de emprego. Aí culpa-se a proteção ao trabalhador. Num momento em que, tecnicamente, o trabalhador deveria ser o grupo mais protegido. O trabalhador, pequeno empresário, digo, os dois, deveriam ser o grupo mais protegido. E o desempregado? Agora, tem um ponto que é o seguinte, o desempregado era o empregado, o trabalhador de Uber, o trabalhador de aplicativo, era a pessoa que estava empregada até um tempo atrás. Só que não adianta retirar proteção, porque o que está acontecendo, no final das contas, o que aconteceu muito na reforma trabalhista, tentou-se acontecer agora, não é uma retirada de uma coisa a mais, assim, sabe? Uma porcentagem de ganhos. Não, estamos falando de proteções básicas, né? Tá tendo mudança agora das normas regulamentadoras, que na prática são as regras para que evitar acidente de trabalho, evitar doença. E o Brasil mutila trabalhador, torto e direito. Acidente de trabalho a gente tem um a cada, acho que 49 segundos no Brasil. É uma coisa bizarra. E é claro que a gente tem que reduzir isso, né? E é claro que a gente tem que crescer também. E é claro que o balanço de tudo isso é difícil. Mas eu ainda acho que isso não vai ser feito com a retirada de proteção à saúde e segurança. Okay. Agora, trabalhador que ganha muito, a gente pode até discutir que, ótimo, deveria, portanto... ter leis mais específicas para eles, negociações diretas, etc. Exato. Acho que a partir de um certo nível de renda você deveria liberalizar totalmente, inclusive, porque não tem desde que ajudasse a carregar os processos sociais, as taxas, os impostos, eu não vejo problema. Claro. Agora, o ponto é que estamos falando de gente pobre também, né? Sim. Estamos pensando especialmente nisso. Veja só que coisa em que o Brasil se meteu, né? A gente tem uma legislação trabalhista que, embora você diga que proteja só o mínimo, você compara com outros países, você compara o passivo trabalhista de empresas no Brasil com outros países, a situação aqui é muito distorcida. A gente tem tanto a legislação quanto uma justiça do trabalho que criam encargos muito maiores do que em outros países. Empresas que chegam a pagar mais do que o dobro do que a remuneração propriamente do trabalhador só para se adequar a toda a legislação trabalhista que a gente tem. Então ela é muito pesada, sim, ela precisa ser reformada, sim. Concordo, o nível de crescimento econômico é o principal aí para gerar empregos. Mas veja que coisa, o Brasil é um país que, se não está naquele estado super acelerado, que em geral também é fruto de alguma coisa meio uma bolha, alguma coisa assim, se não está naquele correndo a todo, muito acima do seu potencial, se ele não está nisso, ele está numa situação normal em que a gente tem desemprego, hoje em dia maior que 10, também 12%, mas... O normal do Brasil, infelizmente, o desemprego alto, próximo dos 10%, e a informalidade, que é entre os que trabalham, de 50%. Isso é disfuncional. Com as empresas, com passivos trabalhistas gritantes, com uma situação quase insolúvel, isso é ruim para todos. É ruim, dificulta quem quer gerar emprego, dificulta para a empresa que quer gerar valor, e vão falir mais também, vão fechar mais. Às vezes um pequeno empresário recebe uma multa trabalhista
Sendo que ele não é que ele escravizou ninguém, hein? São questões normais de dia a dia. Recebe uma multa trabalhista maior do que o patrimônio dele, não tem a menor chance Não, dele... mas as multas trabalhistas são pequenas. Multa trabalhista é pequena. Se ele for condenado pelo Ministério pela Justiça do Trabalho, ou tiver uma ação via Ministério do Trabalho, aí pode ser bem grande. Agora, a multa é relativamente pequena. O problema é o seguinte, o Brasil fez o quê? Só que o Brasil, o que ele faz? O Brasil, ele daria para reduzir várias coisas? Daria, mas ele teria que mudar o sistema, a estrutura. Por quê? O Brasil importa modelo, fala, não, vamos copiar os Estados Unidos na jornada de trabalho intermitente. Ótimo. Traz para dentro o processo. Só que só traz parcialmente. O Ministério Público do Trabalho tem dados mostrando que, enquanto a jornada média, o valor por hora de médio de trabalho pago nos Estados Unidos é de $12, no Brasil é de 1. Claro. Então, assim, é de 1. Mas tudo bem, mas o Brasil é mais caro. Mas não 12 vezes mais caro. Então, ou seja, o Brasil paga-se muito pouco. Então, quer fazer isso? Beleza, faz isso, mas então paga $4 a hora e não 1. Mas esse é o problema. O problema é que as condições econômicas do Brasil também são muito diferentes de lá. Né? O que eu acho que... Pobre empregador, pobre trabalhador também. O Estado... Não, mano, os dois estão falindo ali, não está? Então, tá gerando desemprego. Como o Estado pode proteger esses mais vulneráveis? Como é que você dá mais poder para eles? É você interferindo na relação trabalhista de forma pesada para garantir de tudo? Isso gera a situação atual, uma situação que é muito mais difícil de você gerar empregos. E olha, a gente está numa situação de recessão econômica, técnica provavelmente, ou seja, a economia andando de lado aí, e mesmo assim, felizmente, apesar do desemprego altíssimo, ele vem caindo paulatinamente. Geramos aí cerca de 400 mil empregos no último trimestre. É bom? Não é bom porque está muito longe do ideal, mas pelo menos está melhorando. E parte disso é a flexibilização que foi conseguida com a reforma trabalhista no governo Temer. A mesma flexibilização... Senão era desemprego, senão é desemprego. Mas enquanto isso, a renda média do trabalhador caiu... Porque são as pessoas mais pobres que estão conseguindo algum trabalho. Não só isso, a renda média do brasileiro está caindo. Não, do trabalhador. Não, mas a renda média do Brasil está caindo. O PIB caiu. Mas está caindo. Tipo, os empregos, ao mesmo tempo que as vagas novas de trabalho estão apresentando valores e salários mais baixos do que os salários antes. É isso, a média do salário caiu, porque são mais pobres conseguindo entrar, saindo do desemprego, que não entrava na média, e entrando no emprego. Não, mas eu falo assim, comparado na linha histórica de anos para cá, a média do salário, a média de renda do brasileiro está caindo. Ao mesmo tempo que o número de pessoas em subemprego aumenta. Ou seja, o trabalho está sendo gerado, mas de forma precária. Eu acho que é o seguinte, até porque o nosso tempo está acabando, né? Eu acho que dá para ser feita discussão, eu acho que é possível fazer mudanças, e não só possível, como é feito, a CLT não é a mesma de Vargas lá de trás, sim. Muita coisa mudou desde então. Outra coisa que deveria ter sido abordada e os deputados não quiseram é a questão da uberização do trabalho, que também precariza muita coisa. Tem mas imagina se não tivesse Uber, o pessoal ia estar matando na rua. Ao mesmo tempo, você tem muita coisa que está gerando uma espécie de um precariado, né? Um grupo de trabalhadores, que a gente vai até discutir, acho que é a questão do Uber. Mas não era o bom trabalhador, que tinha uma condição ótima, que, poxa, agora virou Uber. Tudo. A alternativa é o desemprego, é o desamparo. Muitos trabalhadores de Uber, eles tinham carteira assinada. Tudo bem, mas aquele trabalho acabou não por causa do Uber, não foi por causa do Uber. Mas eles vão para um lugar para o Uber enquanto eles estão tentando... Eles estão, exatamente, tem o Isso, desemprego. Mas é ótimo que eles têm o Uber ao invés do desemprego. Mas ninguém está falando contra o Uber. Eu sou a favor do Uber. Nesse sentido do Uber, não. Eu sou a favor do trabalho de aplicativos, ninguém está falando contra. Agora, o ponto é que é o seguinte, as pessoas acabam indo para lá, que é uma situação precária, enquanto a economia não cresce, muitos deles vão voltar para a economia tradicional, porque eles querem um emprego tradicional. Todo mundo quer esse emprego. Isso que eu estou falando. Se ser público, melhor ainda. Eu citei Uber para explicar que é um momento de trabalho precário que eles estão para sobreviver enquanto eles vão para outro. O ponto é o seguinte, a gente precisa garantir que esse trabalho, esse emprego, seja gerado, mas que tenha qualidade e garanta qualidade de vida para essas pessoas que fazem parte disso. As reformas, e esse é meu ponto, acabaram tirando proteções à saúde e segurança que a gente vai sentindo mais para frente. Eu vou fazer meu último ponto, então, o que eu penso. Eu acho que a alternativa a esse trabalho que você chama de precário, infelizmente, não é um emprego bom e seguro, não, é o desemprego. Eu acho que grande parte, uma parte crescente da população, isso só vai aumentar, já está num outro mundo de trabalho, que não se adequa mais à velha concepção das relações de trabalho do século XIX e XX, isso vai ter que mudar, e que a SMP, além disso, trouxe mudanças importantes para facilitar a vida de quem está criando empresas e, gerando empregos. Então, tem que acontecer. Mas concordamos que ainda bem que os pontos trabalhistas não passaram em afogadilho, porque era uma coisa a ser discutida, e eu acho que com a sociedade vai ter que discutir ainda isso mais para frente. É isso. Agradecemos todo mundo que assistiu, ficou assistindo a gente discutir questões trabalhistas, que são, bem, uma discussão que não termina aqui, isso aqui é um pedaço de uma grande discussão, né? A gente agradece muito a que está em casa, no trabalho, na rua, em todo lugar, nos assistindo, nos ouvindo, e até a semana que vem. É isso aí, não se esqueçam de se inscrever aqui no My News. Por favor.